Bom, gente, prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês conseguem me ouvir aí atrás? Beleza, né? Essa música que nós cantamos agora, aliás, todas são bem antigas, né? Mas essa, especialmente, me lembrou da minha adolescência, porque quando eu tinha ali meus 11, 12, 13 anos, era a minha música preferida. Naquela época eu fazia um contracanto. Hoje eu não tive coragem. Mas era uma época muito boa, era uma época muito linda. Com 12 anos eu preguei o primeiro sermão na igreja. Com 12 anos eu pregava na rua, para tudo quanto é lado. Eu não podia ver mendigo na rua e eu sentava com ele para falar de Cristo. Um menino na rua, ou qualquer pessoa que passasse na rua. Na escola, eu pedi à diretora que cedesse uma sala. E nessa sala, coloquei uma TV e aluguei um aparelho de videocassete da Comev, Comunicações Evangélicas. Porque naquela época nós não tínhamos esses aparelhos em casa. Era um aparelho bem grande e não tinha tanta facilidade de achá-lo. Não que eu seja tão velho, é que as coisas mudaram muito rapidamente. E eu alugava esse aparelho e passava um vídeo de 15 minutos apenas. Inclusive era um vídeo com o próprio pastor Caio Fábio pregando, falando sobre o que é felicidade. Então eu passava aquele vídeo 15 minutos e depois dos 15 minutos eu falava sobre, convidava as pessoas a seguirem a Cristo. O que era bonito daquilo para mim é que eu falava de Cristo independente da igreja a qual eu frequentava, porque isso para mim pouco importava. Eu não queria saber para que igreja aquela pessoa iria, eu queria saber do Evangelho, eu queria que ela saísse com Cristo dali. Isso é o que realmente importava. Se ela iria para alguma igreja ou não, isso não me preocupava. Eu queria que ela encontrasse, ou fosse encontrada por Jesus e recebesse o amor dele, a graça dele. E a gente fazia isso em tudo quanto é lugar. Eu queria levar gente para casa, pegar meninos de rua e levar para casa. E aí meus pais falaram, não é bem assim. Aí eles concordaram, pelo menos que eu pegasse os meninos na rua, levasse para casa, minha mãe fazia pipoca, eu botava o vídeo e falava de Cristo para eles e eles iam embora para casa. E fizemos isso muito tempo. E foi assim. Então, desde os 12 anos fazendo isso e pregando para tudo quanto é lado, aí descobriram que eu ia ter que ser pastor. Afinal de contas, né? Precisa ser pastor e eu fui para o seminário. O evangelho era tão simples, ficou tão complicado. Eram tantas teologias, eram tantas coisas para aprender, para decorar. E eu vou dizer a coisa, eu até que gostava. E eu me empenhei. Mas sabe, hoje, depois de um bom tempo, e voltando agora a essa simplicidade, como é tão bom. Eu me sinto voltando à minha adolescência. De apenas pregar o evangelho, sem me preocupar com nada mais além do evangelho. E sabendo que o evangelho produz no coração daquele em quem ele entra, os frutos do evangelho. E que eu não preciso tentar produzir esses frutos. Eu não preciso organizar uma agenda para que esses frutos sejam produzidos. Eu não preciso organizar nada para ninguém, controlar a vida de ninguém, ditar regra para nada. Porque o Espírito Santo, ele produz isso em nossa vida. E é muito bom falar dessa simplicidade. E o evangelho é simples porque ele se resume numa única palavra. E eu creio que vocês todos saibam que palavra é essa. Qual palavra é a palavra que resume o evangelho? Amor. Todos nós sabemos disso. Pena que parece tão complicado. Algo que é tão simples. Abra sua Bíblia em 1 João, por favor, caso você a tenha aí. E enfatizando o que disse agora mesmo, a respeito da leitura do Evangelho, eu quero realmente incentivá-los a fazer isso mesmo, a ler o Evangelho. Ler não com os olhos de uma teologia, não com os olhos de uma religião, de uma denominação, mas ler com o coração. Ler em oração, ler para você, ler para a sua vida. Ler pedindo graça do Senhor para fazer verdade em você aquilo que você lê. Mesmo aquilo que você não entende. Que o Espírito faça valer como verdade existencial, prática, aquilo que você está lendo. Nós temos que levar a sério o que pregamos, de que é o Espírito quem realiza em nós a obra do Evangelho. E que ele faça assim
com todos nós. Vamos ler 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim João: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. De fato, é muito correto dizer que o evangelho todo se resume em amor, porque é assim mesmo. Conforme nós lemos, Deus manifestou o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho. Foi ele quem nos amou primeiro. E esse amor foi revelado em toda a sua plenitude em Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Disse de Jesus que, tendo amado o que eram seus, amou-os até o fim. Jesus Cristo é a plenitude, a manifestação maior do amor. Portanto, o evangelho todo se resume em amor. E aqui, conforme João nos coloca, parece uma coisa muito simples. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples assim. Quem não ama não conhece a Deus, mesmo que conheça a Bíblia de capa a capa. Quem não ama não conhece a Deus, mesmo que conheça toda a teologia a respeito de Deus, mesmo que seja doutor em teologia. Quem não ama não conhece a Deus. Simples assim. Quem não ama, mesmo que conheça todos os mistérios, profetize a respeito das coisas mais complexas, mais escondidas, se não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não mantém comunhão com Deus, mesmo que fale línguas, mesmo que entre em êxtase, mesmo que apresente manifestações que aos nossos olhos demonstrariam a nós uma pessoa com uma enorme comunhão com Deus. Se não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, mesmo que faça todas as melhores obras de caridade que se possa fazer. É muito simples, gente. Quem não ama, não conhece a Deus e não mantém comunhão com Deus. Não recebe graça de Deus. Porque somente aquele que vive no amor do Evangelho é aquele em quem Deus permanece, conforme João acabou de nos falar aqui. Que aquele que ama permanece em Deus e Deus permanece nele e é aperfeiçoado no amor de Deus. Portanto, sem amor não existe comunhão com Deus. Mesmo que você venha aqui todos os domingos. Mesmo que você ore todos os dias. Mesmo que você jejue. Mesmo que você faça vigílias de oração. Não há comunhão se não há amor. Da mesma forma simples, aquele que ama é nascido de Deus, mesmo que não o chame de pai. Aquele que ama conhece a Deus,
mesmo que seja analfabeto. Aquele que ama conhece a Deus mesmo que não saiba dar a menor explicação a respeito de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Porque o amor procede de Deus. Não há amor que não venha de Deus. E o amor é o único que vai permanecer. Tudo mais passará, mas o amor jamais acabará. Parece tão simples, e é assim, tão simples, que nós não conseguimos acreditar que seja tão simples. Não é possível que seja assim tão simples que aquele que ama é nascido de Deus. Que aquele que ama conhece a Deus sem que haja necessidade de nada mais para que testifique este conhecimento e esse nascimento que não seja apenas o amor. E como nós achamos que essa simplicidade é demais para nós, nós complicamos tudo. E precisamos então estabelecer novos critérios que não foram estabelecidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Evangelho. E é estranho o fato de que Jesus disse que nós deveríamos ser conhecidos como discípulos dele pelo amor. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor. Como é que Jesus será conhecido no mundo? É pelo amor. Pelo amor manifestado por aqueles que amam. E que por isso, por amarem, são nascidos de Deus. E que poderão andar pelo mundo manifestando a graça do Evangelho sem usarem a palavra Deus ou a palavra Jesus. Porque as igrejas, as religiões estão repletas do nome de Jesus e do nome de Deus, mas falta a elas aquilo que deveria identificá-las como de Cristo, o amor. É simples. Observe o mundo e você vai conseguir identificar diversos grupos religiosos por algumas características peculiares a eles. Assim você pode definir um grupo A, B e C por causa da teologia que pregam, por causa de algum costume que têm, por causa de alguma regra que seguem, por causa de alguma doutrina específica que deu até o nome àquele grupo. As pessoas são identificadas como igreja, não por aquilo que elas deveriam ser identificadas, mas por aquilo que não deveriam ser identificadas, que são, na verdade, a prova da falta de amor, da exclusão, a união daqueles que se excluem dos demais, a união dos iguais, que não podem conviver com pensamentos diferentes. E eu não quero ficar falando daquilo que identifica os demais grupos que tem por aí, mas eu gostaria de falar de nós aqui, porque eu temo que nós tenhamos apenas trocado de lugar, caso você tenha vindo de algum outro lugar. Como é que você deveria ser conhecido? Ou como é que você é conhecido? Ou melhor ainda, como é que Cristo é conhecido em você e em mim? O que é que nos identifica? Somos identificados como seguidores daquela nova seita? Seguidores daquela igreja light? Pior, você é identificado por ser seguidor de um homem chamado Caio Fábio da Araújo Filho? Que vem aqui todos os domingos gostosamente sentar-se para ouvi-lo e voltar para casa e continuar a mesma coisa. E volta no domingo que vem e fica extasiado com a mensagem que ouviu. E volta para casa e a vida continua nessa mesmice tola de vir, ouvir e ir e voltar para ouvir e ir e nada mais do que isso. Você e eu não deveríamos ser apenas conhecidos na comunidade onde vivemos, onde trabalhamos, na família com quem convivemos, por sermos pessoas amorosas? Não era isso que deveria nos identificar? E eu não estou me referindo a práticas, a ações de amor que são organizadas pelo grupo.
para que então se dissesse que esse grupo ama. Não é nada disso. Não estou falando de uma organização que estabelece ações de amor para que então a comunidade, a região, o bairro saiba que ali existe uma igreja de amor. Não é isso. Estou falando daquela ação de bondade, de misericórdia, de compaixão diária, que acontece todo dia, que a gente vê dentro de casa. Que os nossos filhos nos identificam, não por pais perfeitos que acertam em tudo, mas por pais que os amam de verdade e que manifestam isso. Que maridos e mulheres demonstrassem, nós aqui, maridos e esposas, demonstrássemos amor verdadeiro um pelo outro. Não da perfeição que jamais erra em nada, mas daquele amor verdadeiro, genuíno, que se apresenta em atos verdadeiros de amor. Não era assim que os nossos vizinhos deveriam nos conhecer, que os nossos amigos de trabalho deveriam nos conhecer, porque aquele que ama, este é nascido de Deus. Não importa se ele vem aqui ou não. Não importa se ele está a cada domingo aqui ou não, ou se ele está ali, acolá, ou se ele não está em lugar nenhum, está lá na floresta, não interessa. Aquele que ama, simples assim, é nascido de Deus. E conhece a Deus. Mesmo que todo mundo diga que isso não seja assim. Agora observe bem o que acontece. Nós mudamos tudo e passamos a identificar comunhão com Deus, intimidade com Deus, base em outras coisas. Por exemplo, na cabeça de muitas pessoas, na atitude de muitas pessoas e de muitos grupos, comunhão com Deus tem a ver com a correção moral. A prática correta das ações corretas de uma moral perfeita. E aí então as pessoas vão avaliar intimidade com Deus para com aquilo que aparentemente se apresenta como uma vida santa. E muitos barganham com Deus, embora Paulo tenha mais de uma vez dito que nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pela obediência à lei. Então, nós deveríamos olhar mais para a questão do amor, e se houvesse uma medida para a santidade, essa medida não seria os atos corretos, as ações morais corretas de acordo com o padrão estabelecido, mas seria o amor. Quem é mais santo? Aquele que mais ama. Não é aquele que mais acerta, é aquele que mais ama. Em muitos grupos e na cabeça de muitas pessoas, tem mais comunhão. É aquele que mais sabe a respeito de Deus, que mais debruça na Bíblia, decora a Bíblia, sabe de tudo de cor e salteado, estudou todos os catecismos, se empenha em saber e poder ensinar, pregar. Isso é sinônimo de comunhão, de intimidade. Quando o padrão não deveria ser esse. Deveria ser o amor. Quem é que mais conhece? Quem mais ama. Qual é a medida do conhecimento? O amor. E nós fomos colocando várias outras coisas no lugar. E tentando conquistar a comunhão com Deus. Tentando conquistar a intimidade com Deus. Baseado em coisas que nós não deveríamos buscar e que não produzem o que deveria produzir. Que nós gostaríamos que produzisse. O amor é que tem poder para produzir em nós aquilo que nós precisamos para vivermos em comunhão com Deus e uns com os outros. Todos os demais esforços são vazios de significado e não conseguem realizar isto. Eu estive conversando com um rapaz, quando lá estivemos na Nigéria, foi no último dia, esse rapaz veio angustiado querendo conversar. E ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, uma oração poderosa, para Deus me livrar de pecados. E ele então confessou vários pecados dos quais ele não conseguia se livrar.
E ele estava fazendo jejuns, orações, vigílias para se livrar do pecado. E nada dava certo. E eu disse a ele que ele poderia jejuar a vida inteira. Que ele poderia orar a vida inteira, fazer vigílias a vida inteira, podia ler a Bíblia toda várias vezes. Ele não se livraria daqueles pecados se ele continuasse usando todas aquelas práticas e aqueles exercícios devocionais para barganhar com Deus, para conquistar pelo esforço da oração repetida, do jejum repetido, da vigília repetida, alcançar as graças de Deus. Enquanto ele não entendesse que o amor é que iria libertá-lo disso, e vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Jesus disse que é o amor que deve nos identificar. E eu pergunto, por que é então que nós não amamos? Por quê? Qual é a razão que nós não conseguimos amar como Jesus falou que nós deveríamos amar? Esse amor se revela, por exemplo, quando nós perdoamos 70 vezes 7. Por que nós não temos condição? Por que é tão difícil para nós perdoarmos 70 vezes 7? Jesus disse, e sabendo que 70 vezes 7 não é para você contar todas essas vezes, mas se você quiser, vamos ser literalistas e vamos contar 490 vezes. Se você não quiser entender que é para sempre, tantas vezes quantas a pessoa pecar, tudo bem, então você faça a conta. Por que a gente não perdoa 490 vezes? Mas Jesus, para tornar a conta mais fácil, ele disse, se alguém pecar contra você 7 vezes em um só dia, você deve perdoar. Você já pensou que loucura? A mesma pessoa pecar contra você 7 vezes num dia só. E Jesus fala que tem que perdoar. Aí os discípulos com muita propriedade dizem, aumenta-nos a fé. Eu acho que era o que nós todos falaríamos aqui. Aumenta-nos a fé. Foi quando Jesus falou que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai pedir a essa moreira que se lance daqui ao mar e isso acontecerá. Fé do tamanho de um grão de mostarda não é para pedir a moreira ou o monte que se joga ao mar. A fé do tamanho de um grão de mostarda é a fé que perdoa 7 vezes num dia só. Por que a gente não perdoa 7 vezes num dia só? Jesus falou para nós não julgarmos. E por que a gente ama julgar? Por que nós somos sempre bons e o outro sempre ruim? Por que nós encontramos justificativas para todos os nossos erros e temos uma dificuldade enorme para aceitar a justificativa do erro do outro? Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. E nós queríamos que os nossos inimigos levassem uma boa de uma lapada. E se por acaso acontece uma coisa ruim com eles, a gente diz, a gente pode até não falar bem feito, mas que lá a gente fez, isso foi castigo de Deus. Aliás, muitos de nós ficam tristes de saber que Deus é amor e que ama aquele cara que você odeia. Pode saber, você tem alguém que você odeia? Deus ama essa pessoa. Ama tanto quanto ama você. Sem preferências. Jesus Cristo falou que se alguém batesse em nossa face, era para nós fazermos o quê? Virarmos a outra. Por que nós temos tanta dificuldade em virar a outra face? Pelo contrário, a gente já, a tendência, o instinto é logo para ir bater na pessoa. Ou seja, em resumo, por que é que você e eu temos tanta dificuldade em amarmos? Tanta dificuldade em sermos pessoas conhecidas da comunidade, da família, do bairro, dos amigos, por sermos pessoas amorosas, bondosas, cheias de compaixão, de misericórdia. Por que é que nós não conseguimos isso? A explicação está aqui nesse mesmo texto, na sequência, no versículo 16. João explica isso. João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos
neste amor. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. É esse o problema. Segundo o que eu entendo aqui. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, mas nós não confiamos. Nós ouvimos falar muito sobre o amor de Deus, mas não acreditamos que seja verdade. Nós todos respondemos com uma facilidade muito grande aqui hoje, de que o Evangelho se resume em amor. Mas, infelizmente, são poucos de nós que de fato acreditam que isso seja verdade, para valer. Que isso não muda. Que é verdade mesmo que eu sou amado sendo o canalha que sou. Que é verdade mesmo que Deus me ama. Porque eu não perdoo 70 vezes 7, porque eu não acredito que Deus me perdoa 70 vezes 7. Eu desconfio que se eu pecar 7 vezes num dia só, Ele não me ouvirá mais. Ele virará as costas para mim. Eu não acredito que Deus vai me receber 7 vezes num dia só, por causa de pecado que tenha cometido naquele dia. O Deus que disse para mim, para eu perdoar 70 vezes 7, é porque Ele mesmo faz isso. Ele me perdoa 70 vezes 7. Se Ele disse que é para eu perdoar 7 vezes num só dia, e isso não significa que tem que ser as 7, mas tantas vezes quantas alguém pecar contra você, perdoe, é porque Ele faz exatamente isso. Que quando eu peco 7 vezes, ou tantas vezes quantas eu pecar, num dia só, eu não preciso temer chegar diante da cruz de Cristo. Porque diante da cruz de Cristo eu encontro graça, perdão, misericórdia, compaixão, bondade, reconciliação. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E assim Ele está à direita de Deus, Ele está diante do trono da graça e intercede por nós. O Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E então Ele é o nosso sumo sacerdote Jesus, para que nós pudéssemos nos aproximar em fé. Pudéssemos nos aproximar com o nosso coração verdadeiro, sincero, sem máscara, do jeito que é. E podemos fazer isso para encontrar graça, compaixão, em ocasião oportuna, em ocasião de necessidade. Mas nós acreditamos de verdade nisso? Que eu posso ir sem medo até Ele? Eu me lembro que uma vez eu falei numa mensagem, ainda antes de ter deixado a denominação onde eu estava, em que eu falei que até os nossos pecados são cometidos na presença de Cristo. E isso foi um problema, porque alguns dos líderes falaram, que heresia é essa? Que agora a gente peca na presença de Cristo. Eu falei, mas meu irmão, você acha o quê? Que cada vez que eu peco, Jesus Cristo sai correndo? Cada vez que eu peco, Ele vira as costas, e aí, quando então eu me acerto, aí Ele vira de novo? Não, não, é na presença de Cristo mesmo que eu peco. Porque é na presença dEle que eu encontro perdão. É na presença dEle que eu encontro misericórdia. O abraço que Ele dava nas pessoas, o carinho que Ele manifestava às prostitutas, aos ladrões, a todos os párias daquela comunidade onde Ele viveu, é assim que Ele me trata. A maneira como Ele via as pessoas é a maneira como Ele me vê. O que Jesus combatia é o que Ele combate hoje. A hipocrisia, a mentira, essa religiosidade vazia, falsa, farisaica. Mas um coração compungido e contrito, uma pessoa que chega diante dele sem palavras, mas com o coração escancarado, com tudo que há de sujeira dentro, encontra limpeza, purificação, perdão, graça, compaixão, misericórdia e um olhar meigo a receber. Por isso que Ele nos diz para irmos a Ele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, e nós encontraremos descanso para
as nossas almas. É isso. Portanto, o motivo de que nós não perdoamos 70 vezes 7 é porque a gente não acredita que somos perdoados 70 vezes 7 por Deus. O motivo pelo qual nós não perdoamos 7 vezes é porque nós achamos que não somos perdoados. O motivo pelo qual temos dificuldades em amar os nossos inimigos é porque quando nós agimos como inimigos, a gente não acredita que Deus vai nos amar, embora tenhamos agido como inimigos. Porque todas as vezes que nós damos uma bofetada na cara de Deus, a gente não acredita que ele vira a outra face. Não é que ele vira, ele já virou na cruz. A gente não acredita nisso. Se nós acreditássemos nisso de verdade, a nossa vida seria totalmente diferente. Não haveria medos. Porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No dia do juízo, tenhamos confiança. Quando nós amamos e cremos no amor que Deus tem por nós, no dia do juízo, podemos chegar com confiança. Não porque somos bons, não porque fomos corretos, não porque acertamos tudo, mas porque ele é amor. Porque ele me ama. Eu sou amado por ele e nada vai mudar isso. Então, no dia do juízo, eu não preciso temer nada. Porque eu serei, como sempre, amado. O verdadeiro amor lança fora o medo, porque no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu te pergunto, o que é que você e eu precisamos para dar significado à nossa vida? O que é que hoje você e eu procuramos como sendo aquilo que deva dar significado à nossa vida, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta valorizado? O que é que você precisa? Se for algo que não seja o amor, é porque você e eu ainda não recebemos e não cremos no amor que Deus tem por nós. Porque aquele que recebeu o amor de Deus no coração, aquele que olhou para este amor manifestado em Cristo na cruz do Calvário e creu de fato neste amor, não há nada nesta vida que possa dar significado maior. O que é que Deus nos deve? Ele deve o que para você? Diploma? Para que você então seja uma pessoa reconhecida, aceita, para que tenha significado? Você precisa o quê? Um alto salário, um emprego excepcional, para que você então seja valorizado, reconhecido? Você precisa de quê? Você precisa de uma casa? Você precisa de uma mansão? Você precisa de carro importado do ano? Você precisa de fazer algum trabalho humanitário, ou quem sabe um trabalho missionário, para que então você se veja valorizado diante de Deus? Fazendo alguma coisa que então possa conquistar o favor de Deus? O que é que você precisa? O que é que eu preciso? Se eu preciso de alguma coisa para dar valor à minha vida, se eu preciso de alguma coisa para acrescentar algo à minha vida como significado, então eu ainda não recebi, não vivi, não acreditei, não recebi no coração o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus entra no coração, expulsa-se o medo, expulsa-se a necessidade de realizações humanas terrenas, expulsa-se a necessidade de reconhecimento, expulsa-se todo e qualquer medo e dorme-se em paz. É quando se realiza aquilo que diz nos Salmos: poderão cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e eu não serei abalado. Sabe por quê? Porque sou amado. O amor de Deus nos aperfeiçoa. O amor de Deus é derramado em nosso coração. A gente permanece em Deus e Deus permanece em nós. Então eu pergunto a você: qual é a coisa desta terra que pode ser maior do que Deus permanecer em nós e nós permanecermos em Deus? Nada. Portanto,
tudo mais que você possa identificar como sendo algo que você busca para dar significado à sua vida. Porque sem aquilo que você está buscando, ela não tenha o tal significado, é porque o amor não foi recebido ainda. Assim também a morte. Aquele que ama, não teme a morte. Aquele que recebeu o amor de Deus, não teme a morte. Pelo contrário, ele espera a morte. Não com desejo suicida, mas espera a morte como o privilégio de ser envolvido pela plenitude do amor, pela plenitude da vida. Isso é comunhão. Isso é intimidade com Deus. Nada mais. Tudo o mais deve ser resultado disto. E não o contrário. Não vamos fazer diversos exercícios espirituais a fim de conquistar essa comunhão. Mas nós praticamos esses exercícios espirituais de jejuns, orações e tudo mais por causa do amor que temos com Ele. E do amor que Ele tem para conosco, no qual nós cremos. Então, oração, jejum é comunhão. É o prazer de estar com aquele a quem amamos e por quem somos amados. E cujo amor é derramado em nosso coração. O mesmo se refere ao pecado. Você tem lutado contra o pecado? Lutado com todas as suas forças? Ah, meu irmão, você e eu não temos forças para lutar contra o pecado. Não há força em você e não há força em mim para vencer o pecado. Foi o que eu disse para aquele rapaz na Nigéria. Se você crer que Deus te ama, como você é, do jeito que você está, aí então, o amor de Deus é derramado em seu coração. E o amor de Deus, e Deus permanecendo em você, e você permanecendo em Deus, expulsa o pecado que escraviza a gente. Não que não venhamos mais a pecar, porque carregamos conosco a natureza pecaminosa. Mas não seremos escravos do pecado. E o que é que fez isso? Foi por acaso o esforço próprio? As vigílias insuportáveis de pessoas desesperadas que não conseguem acreditar no amor de Deus e que fazem o que fazem mais como um desejo, uma tentativa de conquistar esse favor de Deus, quando a única coisa que deveriam fazer é acreditar que são amados e saber que isso é que vai colocar para fora, expulsar tudo mais, porque na cruz de Cristo, onde este amor é revelado, é manifestado, nesta cruz, todos os nossos pecados foram derramados, foram jogados fora, crucificados. Todos os nossos pecados foram lavados, foram pagos. Portanto, não resta mais sacrifícios pelo pecado. Eu gostaria que você e eu, essa noite, saíssemos daqui com essa questão para nós respondermos para nós mesmos diante de Deus. Porque essa não é uma questão que se responde para outro. Por isso que também é simples. Quem ama, conhece a Deus. E eu não tenho como julgar isso a seu respeito. E você não tem como julgar isso a meu respeito. Essa é uma questão entre nós e Deus. Portanto, quem ama, conhece a Deus. E é nascido dele. Quem não ama, não conhece. É simples assim. Quem resolve isso? Só Deus resolve. Cada um consigo e Deus apenas. Que Deus permita que nós sejamos conhecidos por sermos pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas cheias de compaixão e de misericórdia. Que nós não sejamos identificados por agremiação. Que não sejamos identificados por seguirmos a alguma pessoa, a alguma instituição. Que nós não sejamos conhecidos por nada que não seja, ele é alguém que ama. Mesmo que não precisemos falar o nome Jesus ou Deus. Apenas amemos. Porque aquele que ama é aperfeiçoado. Bom, mas você pode continuar perguntando, mas como é que acontece esse negócio? É um passe de mágica assim e... Bom,
eu posso lhe dizer qual é o resultado de quando você recebe o amor de Deus. Tudo isso que eu já falei e se revela numa coisa muito simples no dia a dia, que são gratidão. Todo dia. Um coração totalmente grato por causa do amor que nós recebemos. Todo dia acordar e dormir e passar o dia sendo muito grato a Deus pelo grande amor que Ele tem para conosco. Sendo grato a Ele por nos amar como nós somos. Sendo gratos por Ele já estar pronto a nos perdoar, antes mesmo de pecarmos. Por Ele estar pronto a andar conosco, mesmo que a gente queira se desviar do caminho. Por Ele estar pronto sempre a nos amar. Um coração grato. E ao mesmo tempo um coração submisso à vontade dEle. Porque se somos amados, todas as circunstâncias momentâneas da nossa vida são apenas um caminho que temos que trilhar. Mas que não nos separa do amor de Deus. Porque nem a morte, nem a vida, nem coisa do passado, nem do futuro, nada, nem a altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos ser submissos a cada dia. A tudo que aconteça, não importa o que seja. A gente sabe que são circunstâncias da vida, mas que Ele nos ama. E que aquele momento, por mais angustiante que ele seja, haverá de trazer à luz o amor dele por nós, no momento próprio. E se por acaso nos levará à morte, então foi a glória. Porque era o que a gente esperava, ser lançado no amor. Então, meus irmãos, a pior tragédia que por acaso alguém pensa que pode acontecer é a morte, então fique tranquilo que essa é a melhor coisa que pode acontecer. Nós estamos numa situação muito complicada quando recebemos o amor de Deus. Ou é viver aqui amados por Deus, ou sermos lançados na plenitude do amor e da vida na morte. Então tá tudo beleza. É como disse o apóstolo Paulo, eu estou aí no aperto, eu não sei o que é melhor, se é eu ir ou se eu ficar. É assim que é quem recebe o amor de Deus. E não precisa de mais nada, porque a vida vale a pena com o amor de Deus. E o resto é só coisa que é acrescentada. Você recebe benefícios, bênçãos, diplomas, carros, casas, empregos, promoções, namorado, namorada, filhos. Tudo isso é maravilhoso quando recebemos. Mas isso é muito melhor quando a gente sabe que tudo aquilo não acrescenta nada ao significado da vida. Apenas nos ajuda a ir e vir, nos ajuda a viver mais confortavelmente, nos ajuda em diversas questões. Mas é só isso. E se nós perdermos tudo, não tem problema. Porque o amor jamais acaba. Tudo pode passar, mas o amor não. O amor jamais passará. E um dia, nós viveremos esse amor em toda a sua plenitude. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pelo teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor realmente nos ama. Obrigado porque o Senhor nos perdoa 70 vezes 7, infinitamente. O Senhor nos perdoa 7 vezes num dia só. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua compaixão para conosco. Obrigado por Jesus que já pagou pela nossa redenção, já apagou os nossos pecados, todos eles, os do passado, os de hoje, os de amanhã, todos eles. Obrigado por isso, porque podemos viver sem medo. Obrigado porque podemos viver pacificados. Obrigado porque nós não precisamos tentar produzir nada, porque o teu amor derramado em nosso coração produz aquilo que só o amor pode produzir, que é amor, que é paz, que é pacificação, que é graça, que é bondade, que é misericórdia, que é gratidão, que é submissão. Obrigado por isso, Senhor. Ajude a cada um de nós aqui esta noite,
para que nós sejamos pessoas que creiam no teu amor. Creiam com toda a força do nosso ser. Creiam e jamais nos desviemos dessa fé, dessa crença, dessa verdade de que somos amados. Que as circunstâncias da nossa vida não nos deixem perder a verdade de que o Senhor está conosco, mesmo quando parece que tudo está tão complexo, tão difícil, e que até parece que estamos abandonados. Ajuda-nos a entendermos e crermos e vermos, abra os nossos olhos da fé, para enxergarmos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos homens incrédulos. Por isso, como aquele homem, nós clamamos, ajuda-nos na nossa falta de fé e derrama o teu amor em nosso coração, pelo teu Espírito, para que então nós possamos amar ao outro, amar ao próximo, e que o teu amor seja manifestado à nossa volta através da nossa vida. Nós oramos muito agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.